A quem incomoda o Papa Francisco? Aquele cristianismo sem cruz, de anjinhos e mensagens bonitas de WhatsApp, de orações poéticas e românticas, sem profecia, sem denúncia, sem anúncio, um cristianismo sem dor. Disse-nos o Papa Francisco: ignorar a dor não é uma opção possível. Somente uma sociedade enferma procura construir-se de costas para o sofrimento. Francisco incomoda também os que querem se salvar sozinhos. Os donos das paróquias que não gostam da caminhada sinodal, os piedosos de mãos juntas. Ninguém se salva sozinho. Só é possível salvar-nos juntos. Quem é da luz não mostra a sua religião, mostra o seu amor. São palavras do Sumo Pontífice. Graças a Deus. Não gostam do Papa Francisco os que buscam o reino e a felicidade nas ilusões dos fetiches do consumismo nos shopping centers da vida. Disse ele: quanto mais vazio está o coração das pessoas, mais necessita de coisas para comprar e consumir. Não gostam de Francisco os instalados, que não querem mudanças, porque para eles está tudo bem. Os conformados. A maior ameaça para a missão da igreja é o pragmatismo, prática, cinzento, no cotidiano. Somente fazer as coisas funcionarem. Tudo dentro de uma normalidade, enquanto a fé vai se deteriorando e degenerando na mesquinhez. É a psicologia do túmulo, diz Francisco, que transforma os cristãos em múmias de museu. Prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada, por ter saído pelas estradas, do que uma igreja enferma pelo fechamento e apego às suas próprias seguranças. Magnum Francisco. Francisco é um papa inconveniente para os que selecionam a quem batizar e selecionam para quem distribuir a comunhão. Há presbíteros, padres, diz ele, que não batizam as crianças das mães solteiras porque não foram concebidas na santidade do matrimônio. Estes são os padres hipócritas de hoje. Afastam o povo de Deus e da salvação. E a pobre mãe, que poderia ter abortado aquela criança, mas teve a valentia de dar à luz, vai peregrinando de paróquia em paróquia para que a batizem. E disse mais: que tipo de padre eu quero ser? Um padre tranquilo e assegurado em suas comodidades? Ou um discípulo missionário que trabalha pelo Mestre e pelo povo de Deus? Um padre acomodado em seu bem-estar ou um discípulo a caminho? Abaixo Francisco, dizem os burocratas e legalistas. Quando a igreja, diz Francisco, quer se vangloriar da sua qualidade institucional, cria organizações, escritórios e se torna burocrática. Então corre o perigo de se transformar numa ONG. Quando a organização fica em primeiro lugar, o amor desaparece. Gratidão, Senhor Jorge Mário Bergoglio. Não rezam para Francisco
os que têm dificuldade de amar aqueles que mais precisam de amor. Diz ele, quando se lê o Evangelho, encontramos uma orientação muito clara. Não tanto os amigos e os vizinhos ricos, mas sobretudo os pobres, os doentes, aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, aqueles que muitas vezes não têm como retribuir. Há um vínculo indissolúvel entre nossa fé e os pobres. E vai mais, a opção pelos pobres está no Evangelho e na tradição da Igreja. Não é uma invenção do comunismo, e não devemos fazer do Evangelho uma ideologia. Isso vem lá dos primeiros séculos do cristianismo. Não gostam de Francisco? Os avarentos. Esses não gostam do inegociável Francisco. O dinheiro deve servir, mas não governar. Daí os ricos devem ajudar os pobres, respeitá-los, promovê-los. São avessos a Francisco os que contribuem ou são indiferentes à destruição da obra da criação. Diz o nosso Papa, a natureza que nos rodeia já não é mais admirada, mas devorada. É preciso voltar a contemplar e não se distrair com coisas inúteis. É preciso encontrar o silêncio para que o coração não adoeça. É preciso parar com as labaredas, com os venenos nocivos à vida. Os que desperdiçam bens de consumo e comida são avessos a Francisco. Diz ele, precisamos dizer não a uma política de exclusão e de desigualdade. Esta economia mata. Não se pode mais tolerar o fato de se jogar comida no lixo quando há pessoas que passam fome, os que promovem a guerra. Diz Francisco, as guerras acontecem no bairro, no local de trabalho, com invejas, ciúmes, ódio, divisão, calúnia, difamação, vingança e desejo de impor suas próprias ideias a todo custo. E que assim seja, pelos séculos dos séculos. Amém. Desculpem o incômodo de Francisco e de Jesus Cristo.